Eu voltava sozinho pelo sertão quando vi uma mulher pendurada numa árvore com uma placa cruel. Cortei as cordas e levei Lívia para minha fazenda, sem saber que aquele gesto mudaria minha vida. Enquanto ela se curava das feridas do corpo e da alma, nós dois aprendemos a confiar de novo. Quando a verdade sobre a injustiça veio à tona e a vida começou a florescer onde só havia dor, percebi que o destino ainda sabia escrever recomeços. O silêncio da fazenda. Na roça, o silêncio também grita. Eu vi quando a corda balançava. Foi num fim de tarde quente, dessas que o sol queima mesmo depois de sumir atrás do cerrado. Eu voltava da cerca do fundo, cavalo cansado, chapéu encharcado de suor. A estrada de chão que corta minha fazenda estava vazia como sempre. Mas tinha algo diferente no ar. Não era cheiro, era uma sensação. Aquele tipo de coisa que a gente sente antes de uma tempestade, antes de um bicho aparecer, antes de tudo mudar. Foi quando eu vi a árvore. A velha gameleira que fica na curva, onde a cerca divide minha terra da propriedade abandonada do finado Zé Cândido. E pendurada nela, um corpo, uma mulher, magra, vestido rasgado, pés descalços balançando devagar ao vento. Puxei as rédeas com tanta força que o cavalo relinchou. Meu peito apertou, minhas mãos tremeram e por um segundo, juro por Deus, pensei em seguir em frente, fingir que não tinha visto, voltar para casa, trancar a porta, tomar minha pinga e esquecer. Porque eu já não queria mais sentir nada, mas não consegui. Desci do cavalo e corri. O chão queimava nos pés, mesmo com a bota. O coração batia tão forte que eu achei que ia explodir no peito. Cheguei perto e vi que ela ainda respirava. Fraco, muito fraco. A corda estava mal amarrada, quase soltando, como se ela tivesse tentado, mas não tivesse força para terminar. Subi na cerca, puxei a faca da cintura e cortei a corda num golpe só. Ela caiu no meu colo feito saco de farinha, leve demais, quente demais. Suor frio escorrendo pela testa dela. Eu segurei o rosto dela entre as mãos e vi os olhos entreabertos, perdidos, como se ela estivesse em outro mundo. Moça, moça, fica comigo. Fica aqui. A voz que saiu de mim estava rouca. Fazia tempo que eu não falava com ninguém além do cachorro e do cavalo. Ela não respondeu. Só gemeu baixinho, fraco, um som de bicho ferido. Foi quando eu vi o bebê. Estava escondido debaixo da árvore, enrolado num pano sujo. Não chorava. Só olhava para cima com aqueles olhinhos escuros, quieto demais para ser normal. Senti um arrepio na espinha. Carreguei a mulher no colo até o cavalo. Amarrei o bebê contra o peito com o pano e subi. Voltei para a fazenda em disparada, o vento batendo no rosto, a poeira subindo atrás de mim como nuvem de fantasma. O céu já estava ficando roxo. A noite chegando, e eu não sabia o que tinha acabado de fazer. Não sabia quem era aquela mulher, não sabia de quem era aquele bebê. Não sabia se ia me arrepender, mas alguma coisa dentro de mim, algo que eu achava que tinha morrido junto com minha esposa 3 anos atrás, voltou a bater. Quando cheguei na fazenda, o sol já tinha sumido de vez. A casa grande estava escura, igual sempre. Nenhuma luz acesa, nenhum barulho. Só o estalo da madeira velha e o canto das cigarras. Eu moro sozinho desde que Ana morreu. 3 anos já. 3 anos que parecem 30. Ela foi embora de parto mal feito, sangrou até não ter mais nada para sangrar. O bebê não resistiu, nem ela. Enterrei os dois no mesmo caixão, debaixo da mangueira que ela plantou quando a gente casou. Desde então, a casa ficou vazia. E eu também. Não voltei a casar. Não voltei a procurar ninguém. Nem quis. A roça virou minha única companhia. Os bois, os cavalos, as cercas para consertar, as plantações para cuidar. Trabalho de sol a sol, até o corpo não aguentar mais. Aí eu caio na cama, tomo uma pinga, fecho os olhos e acordo de novo. Sempre igual. A casa grande tem 6 quartos. Eu uso só um. O resto tá coberto de pó, móveis velhos, roupas dela ainda penduradas no armário. Tem noites que eu acordo e sinto o cheiro dela. Tem noites que eu escuto a voz dela chamando meu nome, mas quando eu abro os olhos, não tem nada, só escuridão.
e silêncio. Esse silêncio que pesa nos ombros, que enche os cantos da casa, que gruda na pele. Entrei carregando a mulher e botei ela na cama do quarto de hóspedes. O bebê continuava quieto, olhando para mim com aqueles olhos fundos. Acendi o lampião, botei água para ferver, peguei panos limpos. Minhas mãos tremiam. Fazia tempo que eu não cuidava de gente. Limpei o rosto dela com água morna. A pele estava suja de terra, suor seco, lágrimas velhas. Ela era nova. Devia ter uns 20 e poucos anos, magra demais, olheiras fundas, marcas roxas no pescoço onde a corda apertou. Quando terminei, sentei na cadeira ao lado da cama e fiquei olhando. Quem era ela? Por que estava naquela árvore? De quem estava fugindo? Ou do quê? O bebê começou a choramingar baixinho. Peguei ele no colo, embalei devagar. Era tão pequeno, tão frágil. Devia ter uns 2, 3 meses. Cheirava a leite azedo e suor. Dei um pouco de água com açúcar na boquinha dele. Ele mamou fraco, mas mamou. Depois dormiu no meu braço, quente, pesado, vivo. E eu fiquei ali, segurando aquele bebê desconhecido, olhando para aquela mulher desconhecida, sentindo algo estranho crescer dentro do peito. Não era amor, não era pena. Era outra coisa. Era medo de voltar a sentir, medo de voltar a perder. A noite caiu de vez. Lá fora, o vento começou a soprar forte, dobrando as árvores, fazendo a casa gemer. Eu sentei na varanda, acendi um cigarro de palha e olhei para o escuro. O que eu tinha feito? Amanhã ia ter que decidir. Levar ela para a cidade, procurar a polícia, descobrir a história. Ou deixar ela aqui até melhorar e mandar embora. Mas alguma coisa me dizia que não ia ser tão simples. Alguma coisa me dizia que aquela mulher tinha chegado ali por um motivo. E que eu, querendo ou não, tinha acabado de abrir uma porta que estava trancada fazia muito tempo. O vento soprou mais forte. E lá de dentro eu ouvi ela gemer. A mulher sem nome. Acordei com o galo cantando e o corpo doendo. Tinha dormido na cadeira da varanda, o rifle no colo, como se esperasse que alguém viesse buscar a mulher no meio da noite. Mas ninguém veio. Só o vento, as corujas e o latido distante do cachorro. O sol nascia devagar, tingindo o cerrado de laranja e dourado. O cheiro de terra seca subia com o calor. Lá longe, os bois mugiam perto do coxo. A fazenda acordava igual todos os dias. Mas eu sabia que nada ia ser igual. Entrei na casa. O bebê ainda dormia no cesto que improvisei com panos. Respiração tranquila, bochecha rosada. Pelo menos ele estava bem. Fui até o quarto de hóspedes. A porta estava entreaberta. Empurrei devagar. A mulher estava acordada. Sentada na cama, de costas para a porta, abraçando os joelhos, olhando pela janela. O cabelo escuro caía despenteado nos ombros. O vestido rasgado mostrava a pele marcada pelos ombros. Ela não se mexeu quando entrei, mas eu vi o corpo dela endurecer. "Bom dia", eu disse, a voz saindo mais grossa do que eu queria. Ela virou o rosto devagar. Os olhos dela eram castanhos, fundos, cheios de medo. Me olhou como quem olha para uma ameaça, não como quem olha para quem salvou ela. "Onde eu tô?" A voz saiu fraca, rouca, quebrada. "Na minha fazenda, uns 15 quilômetros da vila de São Sebastião do Cerrado. Você estava pendurada numa árvore ontem. Eu te trouxe para cá." Ela baixou os olhos. As mãos tremiam. "O bebê tá bem, dormindo ali na sala. Dei água com açúcar para ele de madrugada." Ela respirou fundo. Uma lágrima escorreu. Mas ela limpou rápido, como se tivesse vergonha de chorar na frente de um estranho. "Eu não pedi para ser salva." A frase me pegou de surpresa. Fiquei parado, sem saber o que dizer. "Desculpa se te incomodei", respondi depois de um tempo. "Mas também não ia deixar você morrer." Ela me olhou de novo, dessa vez por mais tempo, estudando meu rosto, procurando saber que tipo de homem eu era, se podia confiar, se devia ter medo. "Você vai me entregar? Para quem? Para eles." "Quem é eles?" Ela desviou o olhar. "Não importa. Ninguém quer saber da minha história mesmo."
Fiquei ali parado, os braços cruzados, sentindo o peso do silêncio. Lá fora, o vento batia na janela. A madeira da casa estalava. Eu vou fazer café, falei, virando para sair. Tem pão também. Se quiser comer, a cozinha é ali no fim do corredor. Quando ia sair, ela falou: por que você me ajudou? Parei na porta. Pensei na pergunta. Pensei na Ana. Pensei no bebê que a gente perdeu. Pensei em tudo que eu não consegui salvar, porque eu sei o que é estar sozinho. Saí do quarto antes que ela visse a minha cara. Na cozinha, botei o café para coar. O cheiro forte encheu a casa. Peguei o pão dormido de ontem, cortei, passei manteiga. Era tudo simples, sempre foi. Desde que Ana morreu, eu não caprichava mais em nada. Comida era combustível. Só isso. Ouvi passos arrastados no corredor. Ela apareceu na porta da cozinha, segurando o bebê no colo. Ainda usava o mesmo vestido rasgado. Os pés descalços no chão de cimento frio. O bebê mamava no dedo dela, quietinho. Senta, eu disse, apontando para a cadeira. Ela sentou devagar, como quem não tem certeza se deve. Botei o café na frente dela, o pão com manteiga, um copo de leite morno. Ela olhou para a comida, depois para mim. Pode comer, falei. Não tem veneno. Ela pegou o pão com a mão livre e mordeu, devagar no começo, depois mais rápido, como quem não come há dias. Tomou o café de um gole só, queimando a boca, mas não ligando. Quando terminou, limpou a boca com as costas da mão e baixou a cabeça. Obrigada. Não precisa agradecer. Sentei na cadeira do outro lado da mesa. O bebê olhava para mim com aqueles olhinhos curiosos. Ele precisa mamar, eu disse. Você tem leite? Ela balançou a cabeça. Secou. Faz uns dias que secou. Eu tentei, mas não saiu mais nada. Tem leite de vaca aqui. Posso ferver, dar para ele. Ele vai aceitar. Vamos tentar. Levantei, peguei o leite que tinha tirado ontem de manhã, fervi no fogão de lenha, esperei esfriar um pouco. Molhei um pano limpo no leite e dei para o bebê chupar. Ele aceitou. Mamou devagar, mas mamou. A mulher me olhava em silêncio. Você tem filho? Ela perguntou baixinho. A pergunta me cortou por dentro. Tive. Não resistiu. A mãe também não. Ela ficou quieta. Depois sussurrou. Desculpa. Foi há 3 anos. Já passou. Mentira. Não tinha passado nada. Mas eu não ia desabafar com uma estranha. O silêncio voltou. Só o barulho do bebê chupando o pano molhado. Eu olhava para ela. Ela olhava para o chão. Qual o seu nome? Perguntei. Ela demorou para responder. Joana. Joana o quê? Só Joana. O resto não importa mais. Entendi que ela não queria falar. Respeitei. Tá bem. Eu sou Sebastião. Sebastião Ferreira. Sou dono dessa fazenda. Moro sozinho aqui. Não tem mais ninguém. Ela assentiu, ainda sem me olhar nos olhos. O bebê é seu? Arrisquei perguntar. O rosto dela endureceu. Não, é do meu marido e da outra. A voz dela saiu cheia de veneno. Dor, raiva entalada. Não perguntei mais nada. Não precisava. Já dava para entender. Ela continuou como se precisasse falar. Ele me botou para fora. Disse que eu não prestava, que era estéril, que ele precisava de um filho de verdade. E ela deu. Ele ficou com ela e me mandou embora. Disse que eu era uma vergonha. A voz dela tremeu. As lágrimas voltaram, mas dessa vez ela não segurou. A vila inteira ficou sabendo. Todo mundo me olhava, apontavam, riam, me chamavam de seca, de vaca sem leite, de mulher morta por dentro. Eu não aguentei. Peguei o bebê dela, peguei minha roupa e saí andando. Andei até não aguentar mais, até achar aquela árvore. Ela limpou o rosto com raiva. Mas nem morrer eu consegui fazer direito. Fiquei calado. O que eu podia dizer? O que qualquer um poderia dizer? Levantei, peguei um pano de prato, molhei na água fria e dei para ela. Limpa o rosto. Respira. Você tá viva. E enquanto estiver viva, tem chance de mudar as coisas. Ela pegou o pano, mas não respondeu. O bebê finalmente dormiu no colo dela. A casa ficou em silêncio de novo, e eu soube, naquele momento, que não ia conseguir mandar ela embora tão cedo.
Não porque eu quisesse companhia, mas porque pela primeira vez em 3 anos eu vi alguém mais quebrado do que eu. E talvez fosse isso que a gente precisava. 2 destroços tentando se manter de pé. Confiança frágil. Os primeiros dias foram estranhos. Joana ficava trancada no quarto a maior parte do tempo. Só saía para comer, para pegar água, para dar leite para o bebê. Não falava, não olhava nos olhos. Andava pela casa como fantasma, sempre de cabeça baixa, sempre assustada com qualquer barulho. Eu respeitava, não forçava conversa, não perguntava nada. Deixava comida pronta na mesa, cobertor limpo na cama dela, água quente para o banho, e voltava para o meu silêncio de sempre. Mas a casa estava diferente. Tinha barulho de gente, tinha cheiro de sabonete, tinha roupa estendida no varal, tinha choro de bebê de madrugada, tinha vida. E isso me assustava tanto quanto a acalmava. Na manhã do 4º dia, acordei com o som de louça batendo na cozinha. Levantei devagar, ainda zonzo de sono. Quando cheguei na cozinha, Joana estava lavando as panelas que eu tinha deixado sujas na pia. O bebê dormia no cesto perto dela. Ela usava um dos vestidos velhos da Ana que eu tinha dado para ela. Ficava largo, mas era melhor que o vestido rasgado que ela chegou. "Bom dia!" eu disse encostado na porta. Ela se assustou, virou rápido. Mas quando viu que era eu, relaxou um pouco. "Bom dia. Eu estava lavando. Espero que não se importe. Não precisa fazer isso. Eu sei, mas eu não aguento ficar parada. Fico pensando demais. Entendi. Eu também era assim. Trabalho era fuga." Sentei na cadeira, acendi o fogão, botei a água para ferver para o café. Joana terminou de lavar as panelas e secou as mãos no pano. "Posso te ajudar com alguma coisa?" Ela perguntou tímida. "Você não está aqui para trabalhar." "Eu sei, mas eu não quero ficar de favor. Já estou te dando trabalho demais." "Você não está dando trabalho." Ela ficou calada, mexendo nas mãos. O bebê gemeu baixinho, mas não acordou. "Sebastião," ela começou hesitante. "Por quanto tempo você vai deixar a gente ficar aqui?" A pergunta me pegou desprevenido. "Até você decidir o que quer fazer. E se eu não souber?" "Então fica até saber." Ela me olhou, os olhos cheios de dúvida. "Você não tem medo de me ajudar?" "Medo de quê?" "De se meter em problema, de alguém vir aqui, de acharem que você está fazendo alguma coisa errada." Tomei um gole de café. Pensei na resposta. "Eu moro sozinho há 3 anos. Não me importo com o que os outros pensam. Nunca me importei." Ela baixou a cabeça. "Mas você devia. Porque se eles descobrirem que eu estou aqui, eles vão vir atrás." O tom da voz dela mudou. Tinha medo ali. Medo real. "Quem vai vir, Joana?" Ela não respondeu. Naquela tarde, trabalhei consertando a cerca do lado oeste. O sol queimava. O suor escorria pelas costas. As mãos ficaram ásperas de tanto martelar arame farpado. Mas eu gostava desse cansaço. Era honesto. Era simples. Quando voltei para casa, o sol já estava baixo, a luz dourada cobria o pasto. Lá de longe vi fumaça saindo da chaminé, cheiro de comida. Entrei pela porta da cozinha. Joana estava cozinhando. Tinha feito arroz, feijão, tinha frito uns ovos, tinha esquentado a carne seca que estava guardada. A mesa estava posta. 2 pratos, 2 copos. Ela me olhou, meio sem graça. "Achei que você ia gostar de comer alguma coisa quente." "Faz tempo que você deve comer só o básico, né?" Fiquei parado, olhando para aquela cena. Fazia 3 anos que ninguém cozinhava naquela casa. 3 anos que eu comia pão dormido, ovo frito, café requentado. 3 anos que aquela mesa ficava vazia. "Pode sentar," ela disse baixinho. "Tá tudo pronto." Sentei. Ela serviu meu prato, depois serviu o dela. A gente comeu em silêncio, mas era um silêncio diferente. Não era pesado. Era calmo. Quando terminei, limpei a boca e olhei para ela. "Obrigado." "Tava bom." Ela sorriu. Só um pouco. Mas era a primeira vez que eu via ela sorrir. De nada. E naquele momento, eu senti uma pontada no peito. Não era amor, mas era alguma coisa perigosa.
porque eu tinha prometido para mim mesmo que nunca mais ia deixar ninguém entrar. Naquela noite, depois que Joana foi dormir, sentei na varanda. O vento soprava fresco, as estrelas enchiam o céu, o cachorro dormia aos meus pés. Foi quando eu vi a luz, lá longe, na estrada de chão, farol de carro se aproximando. Levantei na hora, peguei o rifle, esperei. O carro parou na frente do portão. Motor desligou. Porta bateu. Passos na terra. Um vulto se aproximou. Boa noite, Sebastião. Reconheci a voz. Era o Carlinhos, dono do armazém da vila. Baixei o rifle, mas não guardei. Boa noite, Carlinhos. Que te traz aqui essa hora? Ele parou perto da varanda, tirou o chapéu, limpou o suor da testa. Tava nervoso. Desculpa incomodar, Sebastião, mas eu vim avisar. Tem uns homens procurando uma mulher. Andam falando na vila, dizem que ela fugiu com o bebê do marido, roubou a criança. Tão oferecendo dinheiro para quem der informação. Meu sangue gelou. Que tipo de mulher? Magra, cabelo escuro, uns 20 e poucos anos. Dizem que ela estava desorientada, doida, perigosa até. O marido dela quer o filho de volta. E quer ela também, para pagar pelo que fez. Fiquei calado, o coração batendo forte. Por que você está me avisando? Carlinhos coçou a nuca. Porque ontem, quando eu vim deixar a encomenda da ração, eu vi roupa de mulher no seu varal. E achei estranho. Você nunca teve visita, Sebastião. Nunca. Aí, quando ouvi essa história hoje, pensei em avisar. Só isso. Ele me olhou nos olhos. Se você tiver alguém aqui, cuidado, esses homens não estão brincando. O marido dela é o Toninho, filho do prefeito. Você conhece como é. Ele faz o que quer. E ninguém se mete. Senti a raiva subir. Obrigado pelo aviso, Carlinhos. Ele colocou o chapéu de volta. Só toma cuidado, Sebastião. Não quero ver você se meter em encrenca por causa de estranho. Ele voltou para o carro e foi embora. Fiquei ali parado, o rifle pesando na mão, o vento batendo no rosto. Então era isso. O marido dela era filho do prefeito. Homem poderoso. Homem acostumado a conseguir o que quer. E ele queria ela de volta. Não porque amava, mas porque ela tinha ousado fugir. Tinha ousado desafiar. Tinha ousado se recusar a morrer calada. Entrei na casa. Joana estava na porta do quarto, o bebê no colo, os olhos arregalados de medo. Ela tinha escutado tudo. Eles vieram? A voz dela tremeu. Não, mas estão procurando. E vão chegar aqui mais cedo ou mais tarde. Ela começou a chorar. Eu sabia. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu vou embora. Vou sair agora. Não quero te meter em confusão. Você não vai para lugar nenhum. Ela me olhou confusa. Sebastião, você não entende. Ele é filho do prefeito. Ele pode fazer o que quiser. Se ele descobrir que você me escondeu, eu não ligo. Mas eu ligo! A voz dela saiu alta, desesperada. O bebê começou a chorar. Dei um passo para frente. Olhei nos olhos dela. Joana, escuta o que eu vou te falar. Eu já perdi tudo que tinha para perder. Não tenho mais medo de nada. Se ele vier aqui, vai ter que passar por cima de mim. Ela balançou a cabeça. Você não sabe do que ele é capaz. E você não sabe do que eu sou capaz. O silêncio caiu. Ela me olhou. E pela primeira vez, vi confiança nos olhos dela. Não era muito, mas era alguma coisa. Vai descansar, eu disse mais calmo. Amanhã a gente decide o que fazer. Ela assentiu, ainda tremendo. Voltei para a varanda, sentei com o rifle no colo e fiquei acordado a noite inteira, esperando, porque eu sabia que a tempestade estava chegando e quando chegasse, eu ia estar pronto. Noite de prova. Eles chegaram no terceiro dia. Era meio da tarde. O sol rachava a terra. Eu estava consertando o moinho do poço, quando vi a poeira subindo na estrada. 3 carros. Vinham devagar, com calma, como quem tem certeza de que vai encontrar o que procura. Meu estômago apertou. Larguei a ferramenta, limpei as mãos na calça e corri para casa. Joana estava na cozinha, dando leite para o bebê. Quando me viu entrar correndo, ela soube. Eles vieram? Não era pergunta. Sim. Pega o bebê e vai para o quarto do fundo. Tranca a porta.
Não sai de lá até eu chamar. Sebastião. Pai! Ela tremeu, mas obedeceu. Pegou o bebê no colo e saiu correndo. Ouvi a porta do quarto bater, a tranca deslizar. Peguei o rifle, conferi se estava carregado. Estava. Respirei fundo e saí para a varanda. Os 3 carros pararam na frente da casa. Portas bateram. 6 homens desceram, todos com chapéu, bota, camisa social aberta no peito. Um deles era mais novo, cabelo engomado, óculos escuros, sorriso torto. Filho do prefeito, Toninho. Ele veio na frente. Os outros ficaram atrás, mãos nos bolsos, postura de quem está acostumado a intimidar. Boa tarde, senhor Sebastião. Toninho disse, tirando os óculos. Os olhos eram claros, frios. Desculpa incomodar. Meu nome é Antônio Cardoso. Não sei se você me conhece. Sei quem você é. Então já deve saber por que eu tô aqui. Fiquei calado, rifle na mão, corpo tenso. Ele sorriu. Tô procurando minha mulher, Joana. Ela fugiu de casa há uns dias. Levou meu filho junto. Tô muito preocupado com ela. Não tá bem da cabeça, sabe? A coitada sofreu muito com a perda. Ficou meio desequilibrada. A mentira escorria fácil da boca dele, tranquila, ensaiada. Não vi nenhuma mulher por aqui. Respondi. Ele deu um passo para frente. É mesmo? Que estranho, porque um conhecido meu disse que viu roupa de mulher secando no seu varal outro dia. E você mora sozinho, né, Sebastião? Moro. Então de quem é a roupa? Minha. Ele riu. Os homens atrás dele riram também. Você usa vestido, Sebastião? Não respondi. O sorriso dele sumiu. Vou ser direto. Eu sei que ela tá aqui. E eu quero meu filho de volta, agora. Não tem ninguém aqui. Ele coçou o queixo pensativo. Depois olhou para os homens. Vão dar uma olhada na casa. Ergui o rifle na hora. Apontei para ele. Ninguém entra. Todos pararam. As mãos foram para os cintos. 2 deles tinham revólver. Toninho levantou a mão, pedindo calma para os homens. Depois olhou para mim, sério. Sebastião. Você não quer fazer isso. Você sabe quem eu sou. Sabe o que eu posso fazer. Não vale a pena se meter nisso por causa de uma mulher que você nem conhece. Saiam da minha propriedade. Ela roubou meu filho. Você está ajudando uma criminosa. Ela não roubou nada. Esse bebê não é seu. A frase saiu antes que eu pensasse. Toninho franziu a testa. Como você sabe? Ela me contou. E você acredita nela? Na palavra de uma doida? Ela te enganou, Sebastião. Ela é perigosa, instável. Tentou se matar, sabia? É por isso que eu quero ela de volta, para cuidar dela. Mentiroso. O rosto dele endureceu. Cuidado com o que você fala. Você botou ela para fora. Disse que ela era estéril. Humilhou ela na frente da vila inteira. Ficou com outra mulher. E agora quer ela de volta porque ela ousou fugir. É isso que te incomoda, né? Não é o bebê, é o orgulho ferido. Toninho deu 2 passos para frente, os olhos faiscando. Você não sabe de nada. Sei o suficiente. Silêncio. O vento soprou. A poeira rodou entre nós. Última chance, Sebastião. Entrega a mulher e o bebê. E eu vou embora. Sem problema. Não. Ele balançou a cabeça decepcionado. Então você escolheu o lado errado. Fez um sinal. Os homens começaram a se espalhar. Um passo a mais e eu atiro, avisei segurando firme o rifle. Você não vai atirar em 6 homens. Posso tentar. Ele sorriu. Frio. Cruel. Beleza. Vamos ver até quando você aguenta. E foi quando eu ouvi um choro, fraco, abafado, vindo de dentro da casa. O bebê. Toninho ouviu também. O sorriso dele aumentou. Tá vendo? Eu sabia. Meu filho tá aí dentro. Meu coração disparou. Não é seu filho. É sim. E eu vou entrar para pegar ele, com ou sem sua permissão. Ele deu mais um passo. Eu segurei o rifle com mais força, dedo no gatilho. Mas antes que qualquer coisa acontecesse, a porta da casa se abriu. Joana saiu, o bebê no colo, o rosto pálido, os olhos vermelhos de choro. Ela tremia da cabeça aos pés. Joana, volta para dentro! Gritei. Mas ela não voltou, ficou parada na porta, olhando para Toninho. Eu vou com você, ela disse, a voz fraca. Só não machuca ele, por favor. Toninho abriu os braços, teatral.
Finalmente, a voz da razão. Vem, Joana, vamos para casa. Tudo vai ficar bem. Ela começou a descer os degraus da varanda, devagar, como quem caminha para o próprio enterro. Eu não conseguia me mexer, não conseguia falar. E foi quando ela passou por mim que eu vi. O bebê estava quente demais. A testa ardendo, os olhinhos fechados, respiração rápida, febre. Joana, o bebê tá mal. Falei baixo. Ela olhou para baixo, viu e começou a chorar mais alto. Eu sei, ele ficou assim de manhã, mas eu não posso fazer nada. Não tenho remédio, não tenho nada. Olhei para o bebê, depois para ela, depois para o Toninho e tomei minha decisão. Ele não vai a lugar nenhum nesse estado. Falei alto. Esse bebê precisa de médico. Agora. Toninho deu de ombros. Então eu levo ele para o médico da vila. Você não vai levar nada. Esse bebê fica aqui até melhorar. Você não manda em mim. Na minha propriedade eu mando. E se você tentar tirar esse bebê doente daqui, eu juro que atiro. O sorriso dele sumiu de vez. Você está cometendo um erro muito grande, Sebastião. Não é o primeiro, nem vai ser o último. Ele ficou ali, me encarando, calculando, pensando se valia a pena. Por fim, recuou. Tá bom, você venceu hoje, mas eu volto. E quando eu voltar, não vai ter mais conversa. Fez sinal para os homens. Todos voltaram para os carros. Motores ligaram. Rodas giraram na terra. Mas antes de entrar no carro, Toninho gritou. Joana, você sabe que não adianta fugir. Você sempre foi minha e sempre vai ser. E foram embora. A poeira subiu. O barulho dos motores sumiu ao longe. Fiquei parado, ainda com o rifle apontado para a estrada vazia. Joana caiu de joelhos no chão, abraçando o bebê, soluçando. Abaixei o rifle e percebi que minhas mãos tremiam. Recomeço. A noite caiu pesada. O bebê piorou. A febre subiu tanto que a pele dele queimava. Ele chorava fraco, sem força. Os olhinhos não abriam direito. A respiração estava rápida demais. Joana estava desesperada. Ele vai morrer, Sebastião. Meu Deus, ele vai morrer. Não vai. Eu não vou deixar. Mandei ela buscar panos limpos. Botei água para ferver. Molhei os panos na água morna e enrolei o bebê, tentando baixar a febre, como minha mãe fazia antigamente. Dei água com açúcar na boquinha dele, aos poucos, devagar. Joana ficou do meu lado o tempo todo, segurando a mãozinha do bebê, rezando baixinho. E eu também rezei. Fazia 3 anos que eu não rezava, desde o dia que enterrei Ana e nosso filho. Mas naquela noite eu rezei. A madrugada chegou. A febre começou a baixar. O bebê abriu os olhos. Chorou mais forte, mamou um pouco de leite e dormiu. Joana desabou. Encostou a cabeça no meu ombro e chorou. Chorou tudo que estava guardado. E eu deixei. Fiquei ali, quieto, sentindo o peso dela, o calor dela, a dor dela. E pela primeira vez em 3 anos, eu não me senti sozinho. Quando o sol nasceu, o bebê estava melhor. Ainda fraco, mas estável. Joana dormia sentada na cadeira, a cabeça torta, o cabelo caído no rosto. Eu cobri ela com um cobertor e saí para a varanda. O céu estava limpo, o vento fresco. O cheiro de terra molhada subia da chuva da noite. Lá longe, os bois pastavam tranquilos. A fazenda continuava, como sempre. Mas eu não era mais o mesmo. Acendi um cigarro. Fumei devagar, pensando. Pensei na Ana. Pensei no filho que eu perdi. Pensei em tudo que eu guardei dentro de mim durante 3 anos. Culpa, raiva, solidão. E pensei em Joana, naquela mulher quebrada que apareceu pendurada numa árvore, que devia ter morrido, mas não morreu, que eu salvei ou que me salvou. Foi na tarde desse dia que a parteira da vila apareceu, Dona Ritinha, velha, baixa, cabelo branco preso num coque. Ela vinha de vez em quando trazer remédios caseiros para mim, desde que Ana morreu. Era uma das poucas pessoas que eu ainda recebia. Ela desceu da carroça, carregando uma sacola de pano. Sebastião, vim assim que soube. Disseram que tem um bebê doente aqui. Tá melhor agora, Dona Ritinha, mas pode dar uma olhada nele mesmo assim. Ela entrou, examinou o bebê.
Examinou Joana também, que ficou tensa o tempo todo. Quando terminou, Dona Ritinha sentou na cadeira da cozinha e tomou o café que eu ofereci. Ficou quieta por um tempo. Depois olhou para Joana. Menina, eu preciso te fazer umas perguntas. Joana engoliu seco. Pode perguntar. Esse bebê não é seu, né? Joana baixou a cabeça. Não, é da outra mulher do meu marido. E ele te botou para fora porque você não conseguia ter filho? Sim. Ele disse que eu era estéril, que eu não prestava, que era mulher morta por dentro. Dona Ritinha balançou a cabeça, os olhos cheios de tristeza. Que desgraça, que desgraça. Ficou quieta de novo. Depois, suspirou fundo. Joana, eu conheci seu marido quando ele era menino. Conheci a família dele. E eu sei de uma coisa que ninguém fala, porque eles pagaram bem para ninguém falar. Joana levantou os olhos, confusa. O quê? Dona Ritinha olhou para ela com pena. Seu marido teve cachumba quando era adolescente. Cachumba brava. Eu cuidei dele na época. E aquilo deixou sequela. Ele ficou estéril, menina. Estéril. Não era você, nunca foi você. O silêncio que caiu foi tão pesado que eu senti no peito. Joana ficou paralisada, os olhos arregalados, a boca aberta, sem conseguir falar. O quê? A voz dela saiu num fio. Esse bebê que a outra teve não é filho dele. Não pode ser. Ela enganou ele. Ou ele sabe disso e está fingindo que não sabe. Mas a culpa nunca foi sua, Joana. Nunca foi. Joana começou a tremer. As lágrimas desceram. Ela cobriu o rosto com as mãos e soluçou. Eu passei 3 anos achando que era culpa minha. 3 anos me odiando, me sentindo menos que nada. Dona Ritinha levantou, foi até ela e abraçou. Eu sei, filha, eu sei. Mas agora você sabe a verdade. E a verdade liberta. Joana chorou tanto que o corpo dela sacudia. E eu fiquei ali, de pé, vendo aquela mulher se desfazer. Vendo anos de vergonha, de dor, de culpa sendo lavados pelas lágrimas. E eu senti raiva. Raiva daquele homem que destruiu ela. Raiva da vila que julgou ela. Raiva do mundo que esmaga os fracos e protege os poderosos. Dona Ritinha foi embora, prometendo não contar para ninguém que Joana estava aqui. Mas avisou, Toninho vai voltar. E quando voltar, ele não vai vir sozinho. Tomem cuidado. Agradeci e fechei a porta. Joana estava sentada na sala, segurando o bebê, olhando para o vazio. Sebastião, ela chamou baixinho. Fala, é por que você está fazendo isso tudo por mim? Sentei na cadeira ao lado dela. Pensei na resposta. Porque eu sei o que é perder tudo. E sei o que é querer desistir. Mas também sei que às vezes a gente só precisa de alguém que acredite na gente. Mesmo quando a gente não acredita mais. Ela olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas, mas diferentes agora. Não era só dor, era gratidão, era esperança. Eu não sei como te agradecer. Não precisa agradecer, só fica viva, só não desiste. Ela assentiu, e naquele momento eu soube. Eu não ia deixar ela ir embora. Não porque eu amava ela, ainda não, talvez nunca. Mas porque pela primeira vez em 3 anos a casa tinha vida de novo. E eu não queria voltar para o silêncio. 2 dias depois, Toninho voltou. Mas dessa vez não veio sozinho. Veio com o pai, o prefeito, e mais uns 5 homens. Pararam na frente da casa, mas não desceram. O prefeito gritou da janela do carro. Sebastião Ferreira, eu vim aqui como autoridade. Você está abrigando uma criminosa. Entrega a mulher e o bebê ou vou mandar a polícia buscar. Saí na varanda, rifle na mão. Manda vir. Vou contar para a polícia tudo o que seu filho fez. Vou contar que ele botou a mulher para fora, que humilhou ela, que mentiu para a vila inteira. E vou contar que esse bebê não é dele. Silêncio. O prefeito desceu do carro. Veio até a cerca. Cuidado com o que você fala, Sebastião. Eu tenho testemunha. Dona Ritinha sabe a verdade. E se você mexer comigo, ela conta para todo mundo. O rosto do prefeito endureceu. Ele olhou para o filho, depois para mim. Você ganhou dessa vez, mas isso não acaba aqui. Para mim já acabou. Agora saiam da minha propriedade.
Eles foram embora e não voltaram mais. 6 meses depois, a casa estava cheia de vida. Joana cuidava da horta. O bebê, que ganhei o nome de Pedro, engatinhava pela sala, rindo, gordo, saudável. Eu voltei a plantar. Voltei a cuidar da fazenda. Voltei a acordar com vontade. Joana e eu, a gente ainda era estranho um para o outro em alguns momentos, mas tinha respeito, tinha carinho, tinha algo crescendo devagar do jeito que as coisas boas crescem, sem pressa. Ela ainda tinha pesadelos. Eu também, mas a gente estava aprendendo a viver com as cicatrizes. Numa manhã, sentei com ela na varanda, enquanto Pedro brincava com o cachorro. "Você se arrepende?" Ela perguntou. "De quê?" "De ter me salvado, de ter brigado com eles, de ter colocado sua vida em risco." Olhei para ela, para o bebê, para a fazenda, para o sol nascendo no horizonte. "Não, eu só me arrependo de não ter feito isso antes." Ela sorriu, e dessa vez o sorriso era verdadeiro. "Obrigada, Sebastião, por tudo. A gente se salva junto, Joana. Sempre foi assim." E ficamos ali em silêncio. Mas era um silêncio bom, o tipo de silêncio que não pesa, o tipo de silêncio que cura. Na roça, o silêncio também grita. Mas às vezes ele também sussurra. Sussurra que ainda há tempo, que ainda há vida, que ainda há recomeço e que ninguém está sozinho. Nunca esteve. Mensagem final. Às vezes, salvar alguém é a única forma de se salvar. Sebastião encontrou Joana pendurada numa árvore, pronta para desistir. Mas ao salvá-la, ele salvou a si mesmo. Porque no fundo, todos nós precisamos de alguém que acredite na gente. Mesmo quando tudo parece perdido. Mesmo quando o mundo inteiro vira as costas. É nesses momentos que a empatia faz a diferença. Que um gesto simples muda tudo. Que o amor, em qualquer forma, reconstrói o que foi destruído. Esta é uma história sobre dor, sobre julgamento, sobre injustiça, mas também é uma história sobre recomeço, sobre cura, sobre encontrar luz onde só havia escuridão, porque no final, o que nos mantém vivos não é a ausência de dor, é a presença de alguém que se importa.